Bom, vamos lá. Eu vou fazer só um abre aqui rápido. Eu sou o Bob, da The Beat Network, pai ou mãe da Just, né? É a rede que a gente está montando junto com o Bazinho, que está ali de pé ali no fundo, de inovação em empresas de comunicação. A Just é uma delas. Então, é uma honra ter vocês aqui com a gente hoje. A gente tem uma filosofia que eu acho que é uma coisa muito importante, que é bem o propósito dessa noite, que é de compartilhar conhecimento, né? Então, a gente está inovando, fazendo coisas diferentes, ajudando clientes a inovarem, a transitarem universos novos e não desbravados. E a gente, de tempos em tempos, vai dar um share disso, porque a gente acha que isso é como o mundo está sendo construído, como, sabe, a gente vai muito mais longe quando a gente faz junto e quando a gente dá share. Então, acho que esse encontro, um formato aqui no Porão Petit Comitê, é bem essa ideia, né? Temos convidados de honra que o Denis apresenta e tal, mas acho que é muito essa ideia. Inclusive, incentivo vocês muito a levantarem a mão, participarem, interromperem, não deixarem os caras fazerem jabá de jeito nenhum, viu? Tá dado. Pode apresentar, né? No máximo apresentar a empresa, mas depois no jabá allowed, no nosso encontro aqui. Mas, inclusive, vocês também, nesse conceito de share, sabe? Você tem um negócio que você quer contribuir, contribua, participa e etc. A gente vai botar depois isso online, né? Hoje não está direto, mas depois vai. Então é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês, em nome da The Beat Network. Obrigado pela presença aqui. Espero que tenham uma boa noite. Provoquem os caras, né? Eu sempre digo que a melhor parte de um bate-papo, de um encontro desse, está naquilo que não é o oficial, certo? É na hora das perguntas, é na hora que vocês cutucam, naquela hora que você fala, pô, mas, cara, o cara falou um negócio que eu não estou vendo acontecer na vida real, eu não estou vendo acontecer na minha empresa. Puta, levanta a mão, porque aí que fica rico, certo? Aí que a energia flui, enfim, é isso. Denis, assume aqui. Você veio com o roteiro, é isso? Eu trouxe um roteirinho para eles quebrarem o roteiro no meio. Valeu, Bob. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela presença. Super bacana aí nosso segundo Just a Talk, que a gente fez um tempinho atrás. A gente fez um summit também bem bacana aí uns 2 meses atrás, que foi sensacional. Vai acontecer mais um em março, já tem até finalzinho aí de março, data definida. E a ideia de hoje, como o Bob comentou bem, é a gente compartilhar conhecimento, compartilhar ideia, dedo na ferida, provocação, conversar com profundidade sobre esse tema que a gente fala, experiência do cliente, todo mundo falando sobre experiência de cliente, experiência do consumidor, como é que as marcas interagem com esse consumidor de uma maneira mais franca, verdadeira, direta, dando resposta, ouvindo esse cara falar, mas como que a gente monta isso ainda trazendo resultado para a empresa, porque, no final das contas, está sempre cobrando todo mundo aqui de ROI, resultado e tudo mais. Como que data dá power para tudo isso, como que data empodera tudo isso, faz essa comunicação one-to-one ficar de uma maneira mais automatizada, em massa, sem perder o one-to-one. Então, acho que a ideia é falar um pouquinho disso. Nicolas Henrique, da 99, está aqui com a gente hoje. Rodrigo Moreno, Market App, está aqui com a gente hoje. E o Pipo Santos, do Waze, também com a gente aqui hoje. E a ideia do papo aqui, como foi falado, é que seja bem franco, bem aberto, bem discussão. Abro rapidamente para vocês se apresentarem já com uma buchinha para já ficar quente o negócio aqui. Tem 81% dos CEOs, são as pesquisinhas aí, Ernst Young da vida, 81% dos CEOs acreditam que data muda o futuro e 75% dos consumidores pagariam mais por um produto se a experiência de compra, a experiência com a marca for relevante para ele. Pagariam até um preço mais caro do que o concorrente que vende o mesmo produto, mas não tem essa mesma experiência. Se apresentem, falem um pouquinho de vocês e já comentem aí sobre essa nossa abertura. Primeiro, boa noite. Em segundo lugar, muito obrigado por me convidar. Eu sou o Nicolas Henriques, mas pode me chamar de Nico. Eu estou na 99 como gerente de redes sociais e conteúdo, numa área nova que começou agora a ser a construção de marca através de redes sociais e conteúdo. Mas eu basicamente rodei toda a área de comunicação. Assim, eu trabalhei sempre com planejamento estratégico,
fui de instituto de pesquisa da Box 1824 por 5 anos, depois fui da Mutato por 3 anos, onde trabalhei com a Avon, e, por fim, eu fui para uma produtora, que é a Your Mama, montei uma área de branded content lá. E agora eu vim para a 99. Respondendo sua pergunta, eu acho que é muito doido, porque a gente entra exatamente numa lógica que é o quanto os algoritmos e o mundo que a gente vive hoje dita praticamente tudo que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem hoje um cenário que os CEOs entendem a importância dos dados. Hoje, os dados eles são cada vez mais importantes. Eles ditam cada aspecto da nossa vida e a gente tem veículos e diversas frentes nos falando, como o Google, o Facebook, o Twitter, todas as ferramentas falando como a gente pode usar o dado a nosso favor para criar... Como a gente pode usar o dado a nosso favor para criar algo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma imensa dificuldade de aplicá-lo e colocá-lo em prática num movimento que seja, que eu digo que é um movimento que a Netflix faz muito bem, que é o movimento que é o 360, que é no processo pré, também na criação, e no processo pós, que é o aprendizado, os inputs e os learnings que a gente tem que usar. Hoje a gente vê alguns lugares fazendo ou o pré, um pouquinho bem com algum instituto de pesquisa, ou o pós, principalmente em agências e alguns lugares, com os resultados de aprendizado que a gente tem resultados de mídia. Fazer o todo para criar conteúdo, para gerar input que realmente traga resultado, ainda é muito raro. E por isso que a gente usa Spotify, Netflix, como sempre, os cases que a gente fala, caramba, esses lugares são maravilhosos. Rodrigo, a gente falou muito aqui, pensando no consumidor final, né? E a Market App tem uma atuação, e que eu acho muito rico aqui, é que a gente tem um Waze com transação, experiência e transação no utility, a Market App, que é um B2B, tem uma transação com o PJ, e aí depois a 99, que tem com o Nico todo um conceito de marca, mas não tem uma transação. Então, a multidisciplinaridade aqui é bacana para discutir esse assunto. Como que isso vai para o B2B? Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, eu trabalho na Market Up, e enfim, não vou fazer jabá para não cortarem meu microfone, mas só para contextualizar e explicar um pouquinho o que é a nossa plataforma, para vocês entenderem como é que a gente trabalha com dados. Tá? A Market Up, como o Denis comentou brevemente, nós somos um software de gestão e vendas com foco em micro e pequenas empresas. O que esse louco está fazendo aqui para falar de dados de comunicação? Na verdade, a Market Up tem como propósito, e que meus amigos do Google sabem bem como fazer isso, a gente oferece uma plataforma 100% gratuita para conseguir rentabilizar o projeto, dentre outras coisas, com comunicação. Então, imaginem que eu sou, guardadas todas as proporções, eu sou um Facebook para pessoa jurídica. Então, eu acabo criando uma base de micro e pequenas empresas. A gente tem hoje 100 mil pequenas empresas que utilizam a ferramenta, e com base nas próprias informações que naturalmente essas empresas vão gerando dentro do software, a gente acaba fazendo, dentre outras linhas de negócio, vendendo mídia, né, impactando os usuários com mídias assertivas. Quando a gente fala de dados, vou te falar assim, normalmente me vem duas coisas à cabeça. Primeiro é que está todo mundo sedento por informações. Qualquer cliente que a gente vá, pode ser uma grande indústria, uma pequena indústria, o cara fala, putz, a informação que você tem dentro do teu software é ouro para mim. Então, se eu falo com um banco, pode ser uma grande instituição, como pode ser uma fintech, o cara vira e fala, pô, quer dizer que você sabe exatamente a posição de caixa dessas empresas para eu poder eventualmente oferecer crédito? Eu falo, sim, isso é parte da essência da Market Up. Então, essa é a parte bonita de trabalhar com dados. A gente realmente consegue ter uma assertividade para eu levar para o meu usuário, que não é o consumidor final, é uma micro e pequena empresa, algum tipo de informação, de promoção, enfim, de algo que seja relevante para a vida dele. O lado não tão bonito da moeda é que dá um trabalho danado para você conseguir normatizar essas informações. E aí dá para imaginar o que um PME sofre ou tem que ser educado, instruído para colocar uma informação rica no software. Vou dar um exemplo muito rápido. Para mim, o essencial, ou o mundo ideal, é eu conseguir fazer com que esse pequeno usuário, imagina aqui um mercadinho da esquina,
que ele cadastre exatamente a informação da cerveja que ele tem. Então, vai ser uma cerveja Heineken de tantos ml que ele pagou X reais. O que acontece muitas vezes, o cara coloca lá cerveja ou bebida alcoólica. Então, esse é um lado que a gente tem trabalhado muito, de tentar normatizar a informação para que lá na ponta o anunciante consiga efetivamente falar assim, poxa, esse cara compra a minha cerveja, não é a cerveja do terceiro. Muito bem, é difícil normatizar isso e passar isso como treinamento, fazer esse pessoal extrair também informação para o próprio negócio dele. Né? Muito. Esse UX do teu ponto, né, dessa experiência do consumidor, e aí falando do B2B, como você educa e ensina esse pequeno empreendedor ali a tocar um dia a dia dele com dados, né? Levar essa cultura um pouquinho data-driven para ele. O que a gente tem procurado fazer é criar alguns facilitadores para esse pequeno empreendedor. Quando eu falo criar facilitadores, é a gente mastigar o máximo possível para que ele não tenha tanto trabalho assim para cadastrar uma informação bem assertiva e bem detalhada. Então, em essência, ao invés de eu fazer ele catar milho cadastrando coisas no sistema, eu passo para ele, eu falo assim, olha, se você importar a sua nota de compra dos seus produtos, automaticamente eu já subo isso no teu estoque, e aí eu vou saber com precisão que você comprou as cervejas XYZ. Então, no caso Ambev também. O caminho que a gente achou é realmente criar facilitadores. Então, desde, por exemplo, quando chega um usuário novo na MarketUp e a gente enxerga que ele é uma casa de material de construção, eu já falo, poxa, não fica perdendo tempo cadastrando seus 5.000 SKUs. Toma aqui uma planilha já prontinha com todos os produtos que normalmente uma casa de material de construção tem. A experiência aí que você leva para ele de dessa forma velocidade para atuação. Isso aí. Dentro do Waze e de tantas outras experiências aí que você já passou e de marcas que você já tocou, como que você vê essa questão desse investimento hoje nessa experiência do consumidor, nesse UX, versus testes, versus esse ROI que a gente tem que trazer, o que deu certo, o que não deu errado, numa plataforma massiva aí de uso, né? Eu vou falar um pouco da primeira questão de dados, aí depois eu me aprofundo no restante. Acho que, falando de Waze, a gente fala muito de mundo físico, né? Então, a gente fala de um universo que viveu a era medieval até alguns meses atrás. A gente vive, se você parar para pensar, 92% da compra acontece no mundo físico, 92%. E esse número e as métricas relacionadas a esse mundo eram extremamente superficiais. Então, assim, quando você olha o que você me contou, que todo mundo está louco para o dado, e a experiência de compra, e quando eu falo experiência de compra, acredito muito que esses 92% impactam em muito. No mundo físico, né? Então, o que acontece? Não existia tanta métrica, apesar de terem tanta informação, essa informação era muito restrita ao mundo online, né, ao e-commerce. E o que eu passo a ver agora, acho que passou a ter mais métricas, né, esse mundo O2O começou a se tornar realidade, a gente tem diversas empresas aí falando de uma métrica nova, visitas e por aí vai. A gente passa a ter, do outro lado, os CMOs começando a ter como KPI métricas relacionadas ao mundo físico, que até então não tinham. Acho que ano que vem vai ser o primeiro ano, com exceção de varejo, né? Vamos tirando uma via varejo, onde o cara tem uma meta clara de fluxo. Se você parar para pensar, vamos pensar no mundo automotivo, onde o cara tinha meta de leads, cadastros. Então, se você parar para pensar que eu sempre perguntei, quantos % de venda vem desse cadastro? 5%. Mas então está alguma coisa errada, né? A meta deveria ser fluxo na concessionária e não o cadastro. Vem em si, né? Então, acho que agora a gente está vivendo essa realidade e sim, a experiência de compra começa a mudar. Você começa a ter muito mais informação. Falando do Waze, assim, a gente é uma startup dentro de um monstro, né? Dentro de uma grande corporação, mas é mantida como uma startup, né? Então, a gente, da mesma forma que acerta, a gente erra.
E a gente tem essa liberdade, obviamente, a gente tem todo o cuidado com o produto core. Né? A gente entende que a gente tem que zelar pelo serviço e o usuário vem acima de tudo. Mas, diversas vezes, a gente coloca uma nova feature, ela não é bem aceita pelo usuário, que, por sua vez, é um motorista, e ele é bem crítico quanto a qualquer nova feature, a gente tira na hora. Então, assim, ali sempre foi testar, ver a recepção e entender se aquilo vai adiante. Teste AB. Teste AB a todo momento. Teste AB. E falando do novo produto Carpool, que a gente lançou nesse ano no Brasil e nesse ano também nos Estados Unidos. O Brasil foi o primeiro lugar que a gente lançou por país. Esse produto foi lançado primeiramente nos Estados Unidos, e ele tinha uma função ali meramente para commute, né? Pegar carona para o trabalho, casa, com uma interface muito simples. E o produto não decolou. Foi aí que a gente parou para entender e viu que a proximidade desse serviço é muito com o Airbnb, porque você está abrindo espaço do seu carro. Logo, quem está entrando no seu carro precisa saber muito mais em relação à pessoa. Então, se você entrar hoje no aplicativo, ele tem uma interface social muito maior. Então, assim, ali passa a ser um Airbnb para carona. Então, ali a gente foi na tentativa, e até cair a ficha que a gente precisava transformar nessa experiência numa coisa muito mais evoluída e muito mais focada na pessoa, e não na carona. Foi essa a grande mudança, e o produto está sendo um sucesso no Brasil. Muito, muito bom. Tem vocês comentário de Netflix, né? Eu estava conversando com uma pessoa que atuou muito próximo do Netflix esses dias, ele estava falando que a Netflix hoje ela tem 33 milhões de versões funcionando, exatamente hoje. Porque ela muda a capa do filme de acordo com a tua experiência. Então, se eu abrir o Netflix, às vezes o filme que está lá para mim está numa capa e numa seção diferente do que um outro abrir. Isso acontece também, e aí fazendo um bate-volta, isso acontece também com os outros aplicativos dentro das plataformas do Google, de repente Market App, ou tantos outros, que outros exemplos a gente vê que esse teste AB e um Power by Data aqui, porque tem que estar, não tem muita escolha, você não consegue fazer isso de uma maneira atual, de uma maneira manual. Como é que vocês veem isso acontecendo no dia a dia, dentro dos, não só aplicativos, e também olhando para a loja física? Hoje você tem câmeras de segurança por aí que, com um algoritmo de poucos reais, você mapeia todo mundo que está aqui, você sabe que é homem, que é mulher, eu posso ter aqui no meu... tem 12 pessoas dormindo enquanto você está falando, com alertas, as pessoas estão com cara feliz, estão com cara emburrado. Isso é um custo muito baixo hoje. Então, não só em aplicativo, mas como em ambiente físico, como é que ficam esses testes e como que você monta uma estrutura para conseguir ler isso e, de fato, tomar uma decisão de direcionar e melhorar a experiência do cliente? Assim. Como é que vocês veem isso? Falar da experiência que a gente vive lá, a gente tem um núcleo específico para esse tipo de teste. Então, ele é feito em diversos países, diversas cidades, assim, e são features distintas. A gente percebe que, por exemplo, nos Estados Unidos precisa lançar uma coisa específica para fast lane. No Brasil, rodízio. A gente começa a testar algumas funcionalidades e ver a adoção. Vai trazendo isso para um grupo pequeno. Por exemplo, essa fast lane ela serve muito bem no Brasil para táxi. Então, dando certo nos Estados Unidos, a gente consegue replicar ela para táxi, para outros países. A gente lançou agora uma função de moto, né? Se você disser que é motoqueiro, ele começa, por exemplo, na Itália tem muita rua que não passa um carro, mas passa uma moto. Então, ele começa a dar sugestão de ruas estreitas, porque entende que você é um motociclista. Então, esse tipo de coisa a gente lançou na Itália, entendeu lá todo esse ecossistema, e no Brasil ele veio. Aqui no Brasil ele tem um outro princípio, porque a gente precisa, como aqui tem um volume de moto muito grande, como na Ásia, a gente precisava entender quem é motociclista, porque ele interfere no algoritmo. Então, muitas vezes o cara passa numa velocidade X, 2 vezes maior do que o carro, e o aplicativo poderia muito bem ler que aquilo está tendo um fluxo normal. Então, todos esses recursos são lançados, testados, muitos morrem, muitos são eleitos como feature definitiva e são lançados aos poucos ao redor do mundo. Legal. E as mudanças, de repente, né,
dessa coleta toda de dados, essa transformação de dados em insights, em negócio, e aí específico para mudança de usuário, de repente na tua experiência, Rodrigo, na Market Hub, ou até no passado, isso é feito, é uma área específica disso, é uma área que olha o todo, como é que isso é estruturado dentro da empresa para você, de fato, tirar um insight relevante para o seu produto, para o seu negócio? Só pegando um pouquinho o gancho Olhando a experiência do usuário, né? Só para a gente manter no... Na Market Up a gente certamente não tem 33 milhões de versões, mas a gente, sim, começou a personalizar a experiência dos usuários com base... A primeira chave de informação que a gente tem é quando um novo usuário se cadastra na nossa ferramenta e ele coloca ali qual que é o CNPJ dele. No que ele colocou o CNPJ, a gente já traz uma série de informações, sendo que a primeira é, eu descubro se ele é um restaurante ou se ele é uma loja de roupa. E com base nessa informação, a gente apresenta uma Market Up diferente para cada perfil de usuário. Então, por exemplo, para um dono de restaurante é fundamental ele ter uma ferramenta que se chama de mesa e comanda, que nada mais é do que permitir com que o garçom comande o pedido através do nosso software. Isso não serve para nada para quem tem uma loja de roupa, onde é muito mais importante ter o que eles chamam de grade, que é para o mesmo SKU, para a mesma mercadoria, você tem diferentes tamanhos e cores. Então, ainda no gancho da tua primeira pergunta, a gente tem sim começado a personalizar a experiência da Market Up, com base, por exemplo, nos segmentos de atuação de cada um desses pequenos negócios. E aí, entrando no ponto que você perguntou, como é que os dados são tratados do ponto de vista organizacional, a gente passou recentemente, foi muito engraçado falando agora, né? Mas na hora não foi. Na verdade, até muito pouco tempo atrás, na Market Up, a gente não tinha uma área de dados, uma área de BI, uma área de Big Data. Isso ficava espalhado em vários, digamos, recursos e cabeças de pessoas diferentes, de áreas diferentes. Até o dia que a gente conheceu uma estatística. E a gente falou assim, puta, a gente precisa desse profissional para nos ajudar, não só a normatizar a base, a entender o perfil do usuário, mas realmente para a gente conseguir dar um passo além na questão de como usar os dados para melhorar a experiência do negócio e a experiência do usuário. E aí, respondendo a tua pergunta, hoje a área de dados está debaixo de tecnologia e produto. Mas foi uma porradaria para a gente chegar nesse modelo, porque eu queria puxar o peixe para o meu lado, como eu trabalho com negócio, eu falei, poxa, eu quero ter alguém debaixo de mim para trabalhar muito mais com uma cabeça de negócios. Só que depois, enfim, de algumas discussões, a gente achou que ficou realmente melhor enquadrado dentro de tecnologia e produto, porque essa pessoa vai gerando insights para o time de desenvolvimento e para o time de produto, para eles lançarem telas novas ou telas diferentes, ou uma feature específica, ou algo que o Pipo comentou, pô, tem um negócio aqui que não está decolando, não está funcionando, tira fora e informa isso à área de TI. Então é assim que a gente trabalha. Muito bom. Tem um lado de experiência aí com o consumidor também, de que às vezes não tem uma transação, né? A experiência não é só quando ele faz uma compra, a experiência às vezes vai ter um contato com a marca. Os casos de exemplo das apps, por exemplo, que alguém ligou lá errado pedindo uma pizza, e o cara pegou e mandou a pizza para a casa do cara, caso clássico aí. É sobre a experiência do consumidor. Ele nem conhecia a empresa não fazia isso, mas era o que ligou errado, era o que ele queria, o atendente foi lá e resolveu. Aqui a gente resolve o problema do nosso consumidor. Como é que é isso quando você não tem uma transação, né, direta, quando esse insight não necessariamente vai gerar uma transação de venda comercial, mas, querendo ou não, a pessoa tem uma experiência com a marca nas redes sociais, às vezes passando em frente de uma loja no meio físico, sendo abordado por alguma coisa. Como é que isso fica nesse mundo onde não tem a transação, mas, querendo ou não, você tem o contato, a experiência com ela? Eu já peço desculpa que, às vezes, eu tendo a digressões, tá? Então, se eu começar a me alongar muito e viajar... A gente corta... corta, começa a musiquinha do Oscar, sabe? Mas eu acho que também complementando eles e já trazendo até para esse seu ponto, quando a gente entra na questão de dados, como eles podem ajudar a gente a criar até uma relação, hoje eu vejo que muitas empresas de tecnologia usam dados também para performance, como um insumo para construir performance e não tanto para construir branding. Eu acho que esse é um próximo passo que seria muito interessante da gente usar e todo mundo usar. Construir marca, saúde de marca, engajamento. E aí a gente entra já no seu ponto, que é dentro da 99, e eu também, na época que eu trabalhei
como planejamento na Avon, eu posso falar também que eles tinham uma equipe, é a equipe que faz o social listening, né? E nesse sentido, o social listening, você está ali no dia a dia, vendo o calor das pessoas, principalmente 99 é um serviço. Então é um serviço que pode ter problema, ele pode trazer tanto aspectos negativos quanto positivos do relacionamento que teve com a marca, com o motorista do aplicativo. E ali é que a gente tem o calor de como a gente vai entender e vai criar. E é muito doido, porque a gente pode ter num post pessoas que indicam algo que vira um feature. Como aconteceu, a gente agora voltou até a mudança de destino, que a pessoa está indo rumo a algum lugar, ela pode mudar e ir para outro. E isso vinha de muitos pedidos, muitas sugestões, via telefone, via nossas próprias redes sociais. Então, isso acontece frequentemente dentro do serviço nas redes sociais. É o calor do momento, a gente tem uma equipe completamente dedicada, o grosso da 99 hoje é o time de UAU mesmo, são 60% dos funcionários é quem responde, e tanto positivamente quanto negativamente, a gente sempre tende a ter aquele momento do contato, do dia a dia e da resposta como nosso grande insight, que serve tanto para produto, quanto para comunicação, quanto para branding. Então, não é numa transação, mas só que é exatamente na reclamação, na dúvida, na sugestão, na crítica. Como que, assim, voltando assim em estrutura, né? Eu fico pensando, putz, eu sou aqui dono da marca, eu quero ser CMO aqui, trabalho no marketing, eu quero investir nessa história de experiência do consumidor, de como é que eu aumento isso. Só que, como é que eu aprovo isso internamente? Como é que eu tenho linha de budget de algo que eu não sei se vai dar certo ainda ou não? Como é que funciona essa estrutura interna? E volto para aquela primeira pergunta. De repente, o People pode começar a falar como é que funciona essa estrutura interna. Eu primeiro ter uma área, quem são essas pessoas, como que elas estão organizadas, né? Você comentou que, de repente, ali tinha embaixo de uma estrutura de tecnologia especificamente. Tem outros lugares que eu vejo que tem um estatístico, um matemático meio que espalhado em cada uma das áreas. Como é que isso você entende que o mercado, menos cada uma das empresas, mas o mercado está estruturando isso e está criando essas linhas de budget, porque é um investimento que a gente vai buscar esse ROI a melhorar a experiência, que esse cliente vai deixar para a gente um custo de aquisição talvez menor, ou um ticket médio maior, ou um lifetime value melhor. É isso que a gente busca, mas a gente não sabe ainda se a gente vai conseguir. Como se aprova esse processo dentro da empresa e como que a gente estrutura essas áreas aí? Como que você vê que o mercado está caminhando para isso? Eu vou falar do mercado financeiro, que eu acho que é o mais evidente, né? Eu acho que o mercado, o Itaú, o Bradesco, diversos outros bancos montaram o seu núcleo de startups. Acho que ali foi a licença poética de poder errar, né? Ali foi porque essas grandes corporações, cada movimento, cada teste, eles são extremamente blindadas quanto a risco, quanto a segurança, e já se tornaram grandes corporações. Então, é muito difícil qualquer movimentação. Tanto o Bradesco, acho que na hora que montou esse Next, ele transformou isso numa unidade completamente independente. Tinha uma pessoa ali que era comum, mas era uma unidade completamente independente e começou do zero. Então, assim... A reinvenção que você está falando é reinventar mesmo. Derruba e começa de novo. Mas Sim. Como não vai destruir um business que está faturando alto, Sim. começa um business novo. E pensando em grandes corporações, pensando no Itaú, é muito difícil para o usuário acordar com uma feature nova que bagunçou completamente aquilo que ele já está acostumado. Falando nisso, eu me recordo há 200 anos atrás, quando tinha um botão do Bradesco no UOL. Para você ter ideia, quando tiraram aquele botão, foi o maior índice de reclamação do UOL. Porque todo mundo estava habituado a entrar ali para entrar no Internet Banking. Isso em 2002. Eu lembro do case do Banco do Brasil, que veio com uma comunicação toda de Banco do João, Banco da Ana, Banco do Denis. Aí, quando mudou o online, que você acessava Banco do Brasil, lá estava escrito Banco do Denis, você parava e falava, hackearam minha máquina. E deu puta de um problema para o banco. Como comunicação na TV estava ótimo, quando virou usabilidade para o usuário, a casa caiu. O pessoal como estourou o saque deles, né? Tinha que tirar rápido disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo com Netflix, num passado recente aí, e numa visita lá na estrutura deles, lá nos Estados Unidos, os caras mostrou que, putz, eu não sou super fã de música, tá? E meu gosto musical é péssimo. Mas quando você coloca aquela playlist que o Spotify
falei Netflix, né? Spotify. Então, fui lá visitar o Spotify. Quando você coloca aquela playlist que o Spotify te indica, é impressionante, como eu não conheço nenhuma daquelas músicas, mas todas elas caem bem no meu ouvido. Né? E aí, nesse dia lá, eu falei, cara, como é que vocês fazem isso? E aí eles mostraram que tinha um algoritmo de uma startup que eles compraram, de novo, dentro do que você falou, e que esse algoritmo ele separava todos os tipos de som que existiam dentro de uma música. Então, vou aqui na minha licença poética e no pouco conhecimento do musical, mas qual é o tom do cantor? Como que ele chega no agudo e tudo mais? Como que está a guitarra? Como é que está a bateria? Ele separava esse algoritmo, todos os instrumentos, davam um score para cada um e buscavam músicas que tinham o mesmo jeito e o mesmo tom em cada um dos instrumentos para montar a tua playlist. Aí eu, caramba, como que data está influenciando tanto numa experiência, porque quando você joga lá, fica agradável para você. Pelo menos essa é uma experiência que eu tenho com eles. Como que... Construção de marca. Como que inteligência artificial, machine learning, essa modelagem toda está atuando no mercado? Como que vocês estão vendo isso com relação a essa experiência do usuário, que traz esse benefício, essa satisfação dele de falar, caramba, ele me conhece, ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Ele me traz uma experiência bacana, às vezes, de navegação, como a gente está falando. Como que vocês estão vendo a implementação dessas tecnologias? E aí pode vir para cá, de repente, dessas tecnologias para a experiência de usuário. Tá. Só um último ponto na hora que você está falando da equipe, que você colocou, eu queria falar uma coisa que pode ser quase um ponto meio polêmico, assim, mas que eu enxergo que, quando se monta e se prepara uma estrutura e uma equipe de pesquisa, vai cair no clichê de ser pessoas multidisciplinares, que vêm de diferentes backgrounds, mas isso é fundamental. Assim, eu acho que você conseguir entender como que tudo pode ser pesquisa, que uma fonte que você está lendo, que a pessoa que está fazendo, por exemplo, o nosso próprio time de UAU, que está ali no dia a dia das redes sociais, não só as pessoas que estão respondendo, eles são twitteiros alucinados, eles são pessoas que entendem tudo que está rolando de meme no Facebook. E meme, gente, é pesquisa. Meme, o que você está vendo que está bombando no Brasil, que está bombando no mundo, é o que pode te ajudar a construir uma marca, é o que pode te ajudar a construir uma mensagem, falar com as pessoas de uma linguagem muito real e próxima. Então, uma pessoa que está ali, ó, na ponta do processo, no dia a dia, conhecendo todos os memes, até o estatístico que se formou em Harvard com neurociência na Sorbonne, embora a Sorbonne é humanas, né, sei lá. Essa pessoa também é tão importante no processo do todo para ter dado, porque todos os dados funcionam. Para interpretar esse dado para uma tomada de decisão Perfeito. mais bacana. E cada um para um fim, para uma mensagem diferente. Bom. Agora, respondendo a sua pergunta do machine learning, dos dados, eu acho que esse ponto, a gente acaba entrando também em outras questões um pouco mais sérias, que entra a privacidade, que entra a experiência que o Spotify constrói, que é a própria experiência que a Netflix também consegue construir de recomendação para você. Você não se sente tão intrometido, né? Você não se sente tão invadido quanto a experiência, muitas vezes, que vem do próprio Facebook, que você está falando aqui da Nike, você abre e tem uma propaganda da Nike. Né? Então, é você entender direito como você usa a construção dos algoritmos e do machine learning a favor de uma história que beneficie de verdade o usuário e não faça ele se sentir invadido. Isso é uma linha muito tênue, que eu acho que poucos lugares conseguiram construir. Mas só que conseguir passar essa história, conseguir passar essa experiência de uma maneira que soe natural e que soe exatamente como aquilo que ela estava precisando e que não necessariamente tenha que ter esse fim de conversão, às vezes, porque muitas vezes fica focado só no fim de conversão. Né? O funil de conversão é muitas vezes relacionado à programática, relacionado à performance, à ROI, mas você conseguir usar os dados também no começo do processo, no de contar uma história que a pessoa não conhecia, de começar a construir uma marca, de começar a construir um outro tipo de verdade, um tom emocional que não seja necessariamente o compre aqui esse tênis que você estava falando agora. Eu acho que isso é muito importante. É nesse caminho que essas marcas como Spotify, Netflix começaram a construir e entenderam como é que os dados podem ser muito mais favoráveis do que necessariamente esse outro lado, que é o da invasão de privacidade. Boa. No caso da MarketUp, a gente ainda não chegou em questões como inteligência artificial e coisas do gênero. O que a gente está investindo bastante agora é a questão de chatbot, principalmente para conseguir fazer um atendimento ao usuário de maneira mais eficiente.
Não é moleza você ter 100 mil empresas potencialmente te perguntando todo dia N dúvidas. O chatbot é bem polêmico quando a gente fala de uma boa experiência, hein? Sim, até por isso que a gente, diga assim, está, diria que, demorando para entrar nessa modernidade, porque a gente faz questão até hoje de ter as pessoas, de ter humanos entendendo exatamente as dúvidas desse cara, porque não existe uma grande... não existem muitas informações sobre as dúvidas que esses usuários têm. A gente está construindo um RP do zero e muita coisa é novidade para nós também. Mas a gente começou a chegar num nível em que muitas respostas podem ser um pouco mais automatizadas. E é nesse estágio que a gente está. Então, vou dar um exemplo. Hoje, a equipe da MarketUp, que são mais ou menos 10 pessoas que ficam respondendo aos usuários, eles respondem aproximadamente 2.000 tickets. Então, são 2.000 dúvidas desses N usuários da nossa plataforma. Para as dúvidas cabeludas, do tipo, como é que eu cadastro aqui a minha matriz fiscal, que eu sou um restaurante? Puta, aí ainda a gente não conseguiu chegar num modelo automatizado. Mas tem muitas dúvidas que são superficiais, do tipo, a ferramenta é grátis mesmo? Então a gente já fala, cara, sim ou não? Esse cara está perguntando sobre gratuidade, a gente já tem aqui falando qual que é o modelo da MarketUp, a gente já pode mandar uma coisa realmente mais robotizada nesse sentido. Tirando o chatbot que fala de conteúdo e que te provê conteúdo, né? Que eu gosto de esporte, aí ele me manda lá o Corinthians, aí ele me manda o gol. Tirando essa relação mais direta e reta, alguém tem aqui alguma experiência bacana assim, de um chatbot onde realmente te resolveu um problema assim, um pouco mais profundo? Assim? Tem uma busca, né? Até brincando ali com aqueles mundos de Watson, todos os outros ali de brincadeira, chega próximo, mas eles ainda não estão no dia a dia, né? Eu acho que você tocou o ponto. Eu acho que esses personal assistants, Alexa, o próprio Siri, eu acho que eles vão ser os chatbots que vão responder. Eles são chatbots 2.0, assim. Eu acho que chega numa linguagem mais humana, né? Exato. E fazendo uma analogia muito tosca, assim, é como se a gente estivesse ainda hoje nos chatbots naqueles primeiros momentos quando a gente ligava para falar com alguma marca, para reclamar, e ficava na URA 45 minutos só falando com uma voz robotizada. E tudo que você queria era atacar o telefone na cabeça diz que daquele para robô. Isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo. Então, eu acho que... Já sei o seu endereço. Opa, já sei. E tem agora uma que faz barulho de virar folha. Que folha que você está virando, meu amigo? Você é um robô. Para com isso. Então, eu acho que isso é... Esses personal assistants, sim, são... Para mim, parece que é um próximo passo do chatbot, né? Que é muito interessante. E quando a gente vai para métricas propriamente ditas, people, que tipo de métrica que a gente tem que avaliar isso? A experiência do usuário, tanto num meio físico quanto no meio mais digital. Se é que ainda existe essa separação? Não? A gente fala toda hora que não existe mais essa separação. Está dentro da loja procurando no Google alguma coisa. Então, como ficam métricas? Quais são as métricas que a gente deveria olhar para avaliar essa experiência do consumidor aí? Microfones ao vivo. Falando exatamente do mundo físico, hoje muita empresa investe em hardware, né? Tem FX, tem uma série de hardwares que você coloca na loja e começa a ter essa percepção. Tem empresa que conta número de sacolas no shopping. Eu conheço vários magazines que fazem isso. E chegam numa conclusão, não sei qual é, mas chegam. Pega o logo, né? Pega a sacolinha com o logo, o cara está passeando. Contar, vai que o cara levou de casa, né? Tem gente que reaproveita a sacola. Então, assim, eu acho que agora a gente está começando assim, ter um excesso de informação vivendo nesse momento, né? Muita métrica, muito número, muito. Agora a gente está começando a purificar isso, né? Entender qual métrica realmente é relevante ou interpretar melhor a informação, né? A visita de fato, o que significa ela, de onde ela veio, como eu tenho que entender essa visita, qual a diferença de uma visita, de uma navegação, qual a diferença da visita entre os players, porque muitas vezes uma visita direta, você levou aquela pessoa para aquele lugar, e outra não, você contribuiu para que ela fosse visitar.
modelos de atribuição diferentes aí para cada negócio, né? Então, assim, tem muito para evoluir. Eu acho que, assim, agora a gente tem informação, então acho que cada empresa vai modelar da sua maneira, vai chamar uma empresa específica para ajudar nisso, ou uma empresa de mídia mix modeling, alguma coisa do gênero. Mas o que é visto, assim, pelo menos o que eu vejo nesse exato momento, tem um excesso de métricas. As pessoas não conseguem encaixar as novas métricas, então elas passam completamente, por exemplo, que eu vivo hoje, navegação não é uma visita, então eles colocam a navegação comparada a uma visita, e comparam os custos por navegação com uma visita. E se você olhar, por exemplo, o que eu vivo hoje, a minha navegação de fato, o cara foi lá, ele setou como uma ação, é um proxy para a visita, enquanto nos outros players, essa visita não necessariamente veio desse player, ele foi influenciador. Então, tem uma série, ainda vai acomodar, acho que a gente vai passar por um processo de entendimento melhor tanto da métrica quanto da origem dela, e com certeza tudo isso vai gerar uma experiência melhor e com certeza tudo isso na loja física, que eu acho que agora vai ser o lado mais beneficiado. O destino final é grana, né? Todas as empresas querem melhorar, né, a experiência do consumidor, para que ele tenha uma experiência melhor com você, para querendo ou não te deixar mais dinheiro lá de alguma forma. É um negócio mais imediato, é um negócio mais médio e longo prazo? A gente está falando de custo de aquisição, custo de uma transação, ou a gente está falando de um ticket médio, de um lifetime velho? Cada business tem o seu, tem que olhar isso separado, assim... Eu vi uma pesquisa recente do Boston Consulting, que o Google financiou, que mais de 60% das empresas, vamos dizer assim, 80% entende que dados é importante, está se preparando para isso, mas 60%, mais de 60%, não tem nada ainda. Então, assim, empresas grandes. Então, assim, a gente está muito longe. De maturidade do marketing digital no Brasil, né? Aliás, está muito longe. Puta pesquisa, pessoal. Então, dá uma olhada. Então, quando você olha, primeiro lugar, onde encaixa o BI, onde encaixa esse time, já tem um entendimento, esse cara tem que estar junto com o CRM, esse cara tem que estar junto com o produto, esse cara ainda não encontraram o lugar dele, e, na minha opinião, teria que ter um pouco em cada lugar. Por exemplo, a gente tem um time de BI para dados de advertisement, eu tenho um time de BI para vendas, que calcula exatamente a eficiência das visitas, das propostas, o ciclo de venda. Então, assim, isso tem que estar espalhado na corporação como um todo, não pode estar isolado numa determinada área. Então, eu vejo isso... Vai ser demorado, tá? Não acho que vai, mas vai ser top-down e vai acontecer com uma certa velocidade. E essa métrica da gente, de alguns trabalhos que a gente está vendo aí de Just, essas métricas, elas geralmente são muito imediatas. O pessoal quer a resposta muito rápido. Mudou uma feature, no dia seguinte, resolveu ou não resolveu? Mas muitas vezes ela está falando, de novo, experiência do consumidor, às vezes leva um tempo, às vezes vai aumentar um ticket médio desse cara contigo dentro de um banco, vai fazer ele fazer mais transações na linha do tempo. 3, 4, 5 meses para a gente, de fato, validar se aquela métrica funcionou. Como fica segurar a ansiedade do C-level aí? Como é que fica segurar um pouco desse mundo imediatista que a gente está hoje? Como é que a gente segura isso? Porque não é imediato o resultado. Eu vou contar rapidinho um pouco da experiência como Marketup. Tá? Embora a gente seja uma plataforma, uma novidade, digamos assim, no mercado, o que eu vejo muito ainda é que, no final do dia, como você falou, o que vale a grana é vendas. Então, a gente é cobrado diariamente pelo número de vendas que a gente faz dentro do marketplace. Então, eu posso demorar, e eventualmente demoro 3, 4 meses para conseguir conectar uma nova plataforma, um novo seller dentro do meu marketplace. Mas no momento que a gente sobe, que a gente comemora, que eu falo, e aí, já vendeu alguma coisa? Então, em essência, a gente ainda tem esse Deu esse F5 vício. aí? Já deu algum resultado? Exato. E aí, só complementando um pouquinho da primeira parte da tua pergunta, e concordo com o Pipas, existe hoje uma miríade assim, de métricas e de febres e tal. No caso da MarketUp, a nossa febre é medir o número de documentos fiscais que essa base de usuários emite mensalmente. Então, quando esse número começa a baixar ou a desviar, a gente fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. Então, isso vira o nosso termômetro de sucesso. Todo mês a gente tem aproximadamente, ou tem tido,
cerca de 1 milhão de documentos fiscais emitidos por essa base de micro e pequenas empresas. Quando o número está desgarrando, a gente começa a procurar onde está o problema, e normalmente tem algum tipo de erro no PDV, enfim, isso acontece. E a gente fica louco atrás desse número todo dia, o dia inteiro. É que esse ponto é um ponto que eu fico refletindo muito assim sobre a questão do tempo, porque sobre a questão do tempo, né? Parece que eu sou tipo um budista, do assim, tempo para tentando atingir a iluminação. Mas é que na verdade a gente tem uma demanda, né, dessa era da atenção de tudo cada vez mais rápida para ter resultados, mas a gente esquece o quanto o tempo é importante para você maturar e ter um resultado de fato válido. Às vezes a gente, em muita ansiedade, em muita necessidade de querer já trazer uma resposta para algo, a gente toma decisões que a gente não sabe se aquilo poderia dar certo depois, né? E isso acontece muito. Eu sei que isso que eu estou falando é quase contra startup, né? É um raciocínio que às vezes é quase contra startup, mas só que nessas horas eu saio um pouco então do mundo corporativo, vou um pouco para o mundo até da academia, e o próprio o Zizek, o filósofo, ele falou na época do Occupy Wall Street, ele falou: um grande problema que o Occupy Wall Street tem é que ninguém nunca parou para pensar o que eles estavam fazendo ali. Eles só foram lá e fizeram e não entenderam o que eles tinham que fazer de fato. E a gente vê isso em muitas vezes. A gente só vai e faz, que é o breakfast, que é a própria mantra do Facebook, e agora a gente já começa a ter esse breakfast, o backlash que isso está dando, que isso de fato não é tão bom, você breakfast and do stuff, porque você começa a ter uma falta de preocupação com o próprio ambiente que você construiu, com a própria sociedade que você está construindo. Então, eu acho que o tempo é fundamental. A gente precisa, sim, entender como que cada coisa vai se comportar, como que cada resultado de pesquisa vai trazer. Então, se a pesquisa dura 1 mês, gente, 1 mês, está tudo bem. O mundo Segura não a onda. acaba. Segura a onda. Acaba. Costas largas, segura a onda. E aí o que acontece, muitas vezes, só para fechar, é que, e isso eu falo de experiências de reencarnações passadas em outros lugares, isso não aconteceu na 99 muito bem, ainda bem, que as pessoas se dizem ser data-driven, né, guiados por dados, mas elas são, na verdade, politics-driven. Né? Muito mais guiado por dados políticos, do tipo, não, mas isso aqui vai aferir tal pessoa. E todos os números mostram que são contrários. Meta do executivo. A meta do executivo é o maior data-driven dele. Vai chegando no final do ano, o que está na meta dele para ele ganhar bônus? Essa é o data-driven dele. Então, se isso não é bem feito, todo o restante... O consumidor é o centro das atenções nessa empresa. Tua meta é vender X mil produtos, outra é vender X, outra é vender... Então, todo mundo brigando por venda de produto. Empurra o consumidor goela abaixo. Não sei se ele é o mais... Então, essa é a dor na ferida aí. Para a gente... Perguntas, pessoal? Para a gente encerrar, tem mais... Diga lá. Calma aí, está chegando um microfonezinho. Está funcionando. Sem feature, por favor. Referente ao aplicativo de vocês, né, você falou no determinado momento que vocês colhem as informações e também voltam a versão, caso tenha dado alguma coisa. Eu lembro em algumas circunstâncias que o aplicativo de vocês, sim, teve algumas... vamos dizer, alguns probleminhas. Como vocês colhem esses feedbacks? Porque daí você tem a App Store, né? Você colhe feedback dali, da sua plataforma, e tu também tem o feedback do motorista, mas do serviço que tu oferece. Como que tu colhe esse feedback? E detalhe, o único contato de você seria por e-mail, no caso, ou tem telefone também, no caso. Como que vocês fazem esse contato para medir a experiência do consumidor? Se está sendo, vamos supor, subiu uma versão nova, vocês acharam que teve algo bom que vai agregar para o cliente. Foi lá e lançou. Putz, foi uma porcaria, ninguém usou. Como que tu mede isso? Como que tu percebe se foi bom? Hoje, o próprio time de UAU, que é esse nosso time de saque, ele é separado em diversas frentes, né? Então, tem a frente que atende por telefone, e-mail, daí tem todas as plataformas que vai do Reclame Aqui, que geralmente daí são questões mais sérias, que Reclame Aqui a pessoa só entra lá quando teve realmente uma experiência muito negativa e que não foi solucionada em outras frentes. As próprias redes sociais... e eu falei, e o telefone, não sei se eu já tinha falado. Então, todas essas frentes a gente tem pontos de contato que a gente recebe, anota, é transcrito,
e passado para times de análise. E daí, dentro do próprio time de UAU, tem a ver com a pergunta que você ia fazer, né, de processo. Dentro do próprio time de UAU, que é esse time de saque, esse time que nos ajuda, tem uma equipe especializada em coletar esses dados, separar de onde vem a reclamação, de onde vem a crítica, ou de onde vem a sugestão de melhoria, ou o próprio elogio, se é de motorista ou se é de passageiro, que tem canais diferentes de contato, obviamente. E, em cima disso, essa reclamação é passada para o time que seja responsável. Então, se é uma questão de segurança, tem um time de segurança dedicado a tentar melhorar essa situação. Se é uma questão mais de marketing, comunicação, a gente pode mudar a comunicação. Se é uma questão legal, vai para... Então, tem como se fosse esse time de UAU, é como se fosse o começo do funil, daí tem um ponto que é o nó do funil mesmo, que responde tudo isso, que é esse time que faz essas análises, e que daí eles escoam para os times responsáveis. Isso em absolutamente todos os canais que a gente tem de contato, seja por e-mail, SMS, telefones e redes sociais. Respondeu? O que mais? Perguntas? Só para a gente encerrar num finalzinho, então, numa última, e já se despedindo aqui, o que a gente deixa de lição? Assim, quero evoluir a experiência do meu usuário com a minha marca, abro uma startup, implodo e refaço, começo do zero e tudo mais, tenho um investimento nisso, começo por onde? Numa última frase, já se despedindo, já dando tchau, qual é a dica que fica aqui para quem está querendo e está precisando, trabalha aqui já nessa linha de frente? O que eu posso dizer é que assim, vai ter que ralar o peito, mas ele tem que fazer. Direto e reto, né? Direto e reto, vai ter que ralar o peito. A gente, até falando da experiência de marketing, a gente demorou um tempo para conseguir se estruturar a esse ponto, mas é absolutamente necessário. E tem, como não tem uma série de conteúdos a respeito, vai ter que aprender na prática mesmo, aprender fazendo. Essa é a dica que eu deixo. Quem gosta de dados, não que seja um livro exatamente, eu gosto muito de ler, o livro da Loja de Tudo, que é um pouco da história da Amazon, conta bastante como o Jeff Bezos e o time principal de executivos são malucos, sempre foram e continuam sendo por dados. Acho que ainda na época de data-driven, não tão político, mas é bem legal, para quem gosta de ler, é uma leitura bacana. Boa. People? Eu acho que tem como fazer pequenas atitudes. Assim, o Google tem uma cultura muito forte de projetos paralelos, né? Ele incentiva que a pessoa tenha 20% do tempo dela com projetos paralelos. Acho que pequenas atitudes como essa, e você drivando para um interesse, para buscar a resposta de um problema, para você tirar daquele ambiente que está amarrado numa política corporativa e deixar ele independente, nesses 20% de tempo, a pessoa tem capacidade de trazer respostas, trazer novas ideias e até mesmo integrando novas áreas. Então, assim, essa pequena mudança, garanto a você que no curto prazo já vai trazer muita resposta. Então, não precisa também, como a gente estava brincando aqui, criar uma coisa do zero, separar a empresa, não. Eu acho que... E a gente tem uma geração que é surpreendente. Essa geração mais nova, acho que tem uns 10 upgrades do meu. Assim, elas estão dispostas a fazer, elas sabem de tudo, elas querem fazer. Então, se você pegasse esse time com pessoas experientes e transformar isso em projetos paralelos, você vai ter uma resposta nata e eficiente para esse desenvolvimento. Com o próprio time interno, separa algumas horas. E, se for o caso, você pode até convidar alguém externo, sabe? Chama alguém de mercado, chama um autor de um livro, chama alguém para inspirar, sabe? Ou ensina um processo de projeto, como se estrutura um projeto, ou monta um business plan para esse negócio. Tem como fazer tudo isso. Muito bom. Na verdade, eu acho que não tem mais desculpa para você não usar dados, assim. Tá? Sendo bem... Pá! Essa frase aí, ó, deixa bonitinha, vai em câmera lenta, faz uma coisa... Mas não tem mais desculpa mesmo, porque a gente tem o Google, a gente tem hoje, todas as empresas são conectadas, são digitalizadas, tem os dados da própria empresa, então a gente precisa, de fato, entender e usá-los. E isso em todas as frentes. E aí entender que dado é tudo mesmo, dessa base até o ponto mais profundo.
E eu concordo muito com o Pipo, que é tentar também trazer outras fontes de experiências. Eu acho que nem todo mundo numa empresa tem essa curiosidade de estar buscando dados, mas sempre tem alguém em alguma área que é. Eu acho que essa pessoa também tem um papel fundamental de estimular as outras pessoas, Fomentar, né? de fomentar, e seja trazendo outras pessoas. Então, por exemplo, também indo contra até o raciocínio de internet, teve agora uma pesquisa que se chama Todo Mundo Quem, que é baseado nos 80 milhões de brasileiros que não têm redes sociais, que não usam a internet para se comunicar socialmente. E, gente, é gente pra caramba, né? Porque no Brasil é quase metade da população. Se a gente tem 210 milhões, tem 90 milhões, na verdade. Então, como que a gente se comunica com essas pessoas? Isso é uma pesquisa, isso é um dado. E que, para todas as empresas, em qualquer tipo de funil, é importante você estar conversando com essas pessoas. É um número muito relevante, é um número muito massivo. Então, acho que é isso. Eu dei por mim mesmo, fazendo um alto jabá. Eu montei na 99, porque eu sou muito viciado em dados mesmo, em pesquisa. Eu montei uma planilha que eu dividi com todos os grupos da empresa, que chama Biblioteca de Alexandria, porque, além de viciado em dados, eu sou megalomaníaco. E essa Biblioteca de Alexandria é colocar fontes de referências que sejam de comunicação, fontes de referências para pesquisa, newsletters que você pode assinar, diretores que estão fazendo um trabalho legal para quem é da área de filmmaker, últimos estudos que saíram, e até uma coisa que eu chamo que é a hora do recreio, que daí é coisas que não têm absolutamente nada a ver, mas essas coisas que não têm absolutamente nada a ver são coisas que vão completamente fundamentar a sua base para alguma coisa. Muito então, bom. acho que isso é fundamental também ter. Muito bom, pessoal, muito bem. Perguntas finais aí desse processo todo. Tem uma informação aqui, o mercado de Customer Experience vai gerar aqui 14 bilhões de dólares até 2020. Esse é o seu dinheiro investido no mercado, segundo a Forrest, pesquisa recente. Então, temos que buscar esse budget dentro das nossas empresas aí e atuar em cima disso, porque o consumidor dita, né? Ele que deixa o dinheiro dentro da casa. Pessoal, obrigadão. Então, vamos encerrando aqui esse papo, o Just a Talk, versão 2 aí que a gente fez. Vai ter logo mais aí, em fevereiro, mais ou menos, a gente faz uma terceira. E em março temos um Data Summit. Muito obrigado a presença de vocês. Muito bacana o papo. E agradeço a todo mundo que teve o tempinho de estar aqui com a gente também, viu? Valeu, obrigadão, pessoal.